Bom dia, doutora Mariana, seja bem-vinda aqui ao programa Justiça e Conservação. Muito bom tê-la aqui com a gente. Bom dia. É ótimo participar aqui também. Obrigada pelo convite. Eu acho que dá para a gente falar um pouquinho, né, sobre essa data, 27 de setembro, que se marca o Dia Nacional de Doação de Órgãos, né? A gente falar da importância da doação de órgãos para salvar vidas, né? Tem muitas crianças que dependem também, estão na fila, né? Não só adultos, doutora. Com certeza, com certeza. Para transplante de rim, para transplante de fígado, transplante de coração, transplante de válvula cardíaca, de pele, né? O transplante hoje consegue melhorar a qualidade e salvar a vida de muita gente, inclusive crianças, né? É É, muito importante exatamente. falar sobre isso mesmo. E a gente sabe, né, da necessidade da gente levar as crianças, né, de qualquer idade para as consultas de rotina, principalmente para o pediatra, que ele pode identificar e também fazer o encaminhamento para um especialista, dependendo, né, de algum sintoma que ela possa apresentar. Mas o pai, a mãe ou o responsável em casa pode estar atento também a alguns sinais que a criança pode dar que algo não vai bem com a saúde dela, com os rins dela, doutora. Tem alguns sinais, sim. A doença renal crônica, ela pode ser bastante silenciosa. Então, muitas vezes a família não vai perceber nenhum sintoma específico até que ela já esteja numa fase avançada. Então, muitas vezes crianças que não têm um crescimento adequado, então se seu filho é muito mais baixinho do que os outros da escola, crianças que têm que incham, né? Que tem edema, sangue na urina, que tem uma anemia que você trata e continua, crianças que em determinado momento começam a ficar mais cansadas, brincando menos, são alguns dos sinais. Além de algumas doenças características do rim, né? Então, quase metade das crianças que fazem doença renal crônica, que acabam precisando de diálise e de transplante, tem um problema anatômico no trato urinário, né? Então, nascem com alguma malformação dos rins ou da bexiga que acaba levando à piora da função renal. Então, hoje, muitas vezes, a gente faz o diagnóstico intraútero, né? Com uma boa ecografia, às vezes a gente já consegue descobrir algum problema renal. Alguma malformação ali inicial pode acontecer também, né? Mas isso, o que é mais comum, doutora? A criança já nascer com esse tipo de malformação ou desenvolver isso de acordo até com hábitos alimentares, aquela questão de que às vezes a pessoa não toma água ou líquido suficiente para que haja um bom funcionamento do sistema renal? A gente tem uma porção, um leque muito grande de doença renal, né? Então, você tem algumas doenças que são comuns, como a infecção urinária, né? Que algumas vezes está associada a alguma malformação, mas normalmente não leva à doença renal crônica. Mas criança também tem pressão alta, né? Então é muito importante que os pediatras meçam a pressão das crianças, porque é um problema que também acontece, né? Agora, para você chegar num transplante, normalmente são doenças um pouco mais graves, já nascem com o rim muitas vezes com algum problema sério. Agora, você falou em hábito, e aí isso é uma coisa muito importante, porque mesmo que as crianças não tenham uma doença grave e não vão evoluir para uma doença renal crônica que precisa de transplante, muitas vezes elas não vão estar tomando conta adequadamente do seu rim. Né? Então, se a gente pensar nos adultos, as causas mais comuns de doença renal crônica nos adultos estão associadas a diabetes e hipertensão arterial, que são doenças muitas vezes preveníveis. Então, está com certeza relacionado com hábito, com ingestão de água, com muito alimento industrializado, com muito sal na comida, que pode acabar trazendo problemas que não necessariamente vão aparecer na infância, mas que podem aparecer em algum momento da vida, sim. E eu queria saber também, doutora, como que é essa preparação, né? Que tipo de exame que é feito no pré-transplante, né? Que se confirma realmente essa necessidade. Como que está também essa espera, essa lista de espera, digamos assim, por um órgão? A indicação do transplante, ela vem quando o paciente tem uma função renal menor do que 15%. Né? Então, algumas vezes a gente acompanha os pacientes por anos, né? Tentando minimizar as lesões renais, mas em determinadas situações ele vai evoluir para essa insuficiência renal crônica. Então, o momento do transplante é esse, é quando a gente fala que precisa colocar uma terapia de substituição renal.
Então, você pode fazer diálise ou você pode fazer transplante. Então, todas as crianças que já estão fazendo diálise têm indicação de entrar na fila do transplante, né? A gente tem, inclusive, a obrigação de colocar essas crianças na fila de transplante. E algumas crianças que você faça esse diagnóstico mais cedo, elas podem entrar na fila de transplante antes mesmo de entrar em diálise. Aí a gente tem alguns exames para ver se ela tá bem para suportar a cirurgia, anestesia, né? E você pode fazer o transplante tanto com doador vivo, né? Que normalmente é uma pessoa relacionada, então para você ter uma compatibilidade genética, pai, mãe, irmão, né? E você pode fazer um transplante com doador falecido. O Paraná hoje é o estado que tem mais captação de órgãos. Foi um programa bonito da Central de Transplante, de campanha, por isso que é tão importante o que a gente está fazendo aqui agora, né? Porque faz toda a diferença. Então, no Pequeno Príncipe, por exemplo, a nossa lista pediátrica de transplante renal é muito pequena, né? A última criança que a gente transplantou ficou 4 dias na fila, né? Então, isso é para a gente ilustrar a importância da doação. Mas, doutora, daí normalmente quem tem que doar, né, em vida é um parente, seria um adulto, né? Esse tamanho do órgão, só por curiosidade, ele é compatível com a estrutura da criança ou isso se adapta? Depende muito do tamanho da criança. Então, crianças muito pequenas, então alguns serviços já estão fazendo transplante com pacientes de 6 quilos, 7 quilos. Aí você precisa de um doador realmente menorzinho, né? Uma criança a partir dos 25, 30 quilos, qualquer rim vai caber ali, né? Mas até essa é uma outra vantagem das crianças. Já faz quase uma década, uma portaria que destina os doadores de até 18 anos para os receptores de até 18 anos. Então, isso fez com que a nossa lista encurtasse muito. Então, prioriza as crianças no transplante e as crianças acabam recebendo órgãos mais jovens, né? Então, como são indivíduos pequenos e que ainda têm muito chão pela frente, eles se beneficiam muito com essa portaria. Então, normalmente, se eu tenho um rim pequeno, ele vai ser direcionado para uma criança pequena. Ah, que bacana. E qual é o tamanho, assim, médio de um rim, só por curiosidade? Se a gente consegue fazer uma comparação com alguma coisa, uma batata, qualquer um tomatinho, alguma Talvez com a coisa? palma da mão aqui, com o punho, né? Uns 10 centímetros, 12 centímetros. Crianças, os doadores menorzinhos, às vezes têm um rim de 7, 8 centímetros. O mouse, sabe? O mouse do computador, dá para ter uma Sei. ideia mais ou menos do tamanho do rim. E, doutora, em que casos, assim, que se usa um transplante de um doador que teve morte cerebral ou foi vítima de algum acidente? Como que vocês avaliam essa adaptação, né, para uma criança? Existe essa possibilidade também do paciente doador estar morto? Então, a grande maioria dos nossos transplantes hoje é com o doador falecido, né? Até porque a gente pode viver com um rim só, mas existe ainda um risco pequeno do doador vivo, né? A gente não teve hoje nenhuma intercorrência com nenhum doador vivo, mas se a gente tiver uma disponibilidade de órgãos de doador falecido suficiente para a nossa lista, a gente não vai precisar tirar o rim de ninguém, vamos falar assim, né? E aí o que é importante da gente salientar é falar um pouco sobre o diagnóstico da morte encefálica, né? Porque ela é uma situação irreversível, né? Então, existem critérios super rígidos para a gente fazer esse diagnóstico. É preciso mais um médico, tem exame de imagem, tem testes que o pessoal da UTI faz, né? Então, às vezes a gente escuta, eu já ouvi falar de uma pessoa que estava em morte cerebral e melhorou. Não, existem algumas situações de coma que a pessoa pode voltar. A partir do momento que a gente tem diagnóstico de morte encefálica, esse indivíduo não está mais entre nós. É uma situação irreversível, né? Então, a gente é capaz hoje de manter o corpo dessa pessoa com o coração batendo, com os órgãos sendo perfundidos, até para poderem serem doados, mas é uma pessoa que está numa situação que já foi a óbito, né? Não tem mais nenhuma função cerebral. E realmente eu acho que a doação é um ato muito, muito importante e é muito bonito, talvez
o mais bonito que a gente possa ter, porque são pessoas num sofrimento muito grande, né? Então, você ter a bondade no seu coração, de nesse momento que você está tendo essa notícia, que você está tendo essa dor que a gente não consegue nem medir, você ter o discernimento e doar os órgãos, talvez seja o ato mais lindo que uma pessoa possa ter, né? E um doador vai salvar mais de 10 pessoas. Então, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa avisar os nossos familiares que a gente tem intenção de doar, porque ninguém sabe se a gente vai passar por alguma situação dessa na nossa família, para a gente saber, porque quem vai, no final das contas, aceitar a doação e doar os órgãos é a família, né? É quem vai estar ali naquele momento de dor. Exatamente, deixar isso claro ainda em vida, né, para os familiares Claro, ali, para com quem você convive, deixar claro que você tem essa intenção, né, porque depois na morte a família acaba com esse dilema, né, doutora, de decidir, será que ele queria, será que ele não queria, né, será que vai ser uma invasão no corpo dele, e daí realmente fica numa situação bastante, um dilema para a família, para as pessoas que têm que tomar essa decisão. E eu acho que o Paraná justamente conseguiu esses números bons de doação de órgãos, justamente por uma capacitação dessas pessoas, tanto dos médicos, como a senhora comentou, de identificar e confirmar, né, o diagnóstico de morte cerebral, de que realmente não há um retorno para aquela pessoa, e também como essa capacidade, né, da equipe de chegar para a família e ter essa conversa tão difícil nesse momento, né, em que ainda está no início ali de um luto e ainda tem que tomar uma decisão difícil. Eu acho que é uma sensibilidade muito grande que a equipe médica e essa equipe voltada ao transplante precisa ter também, né, doutora? E aqui no Paraná se provou que é possível chegar, né, com uma sensibilidade, com um convencimento e aumentar, diminuir, no caso, a lista de espera por um transplante. Eu acho que a palavra que você falou é exata, é capacitação, né? Você treinar a tua equipe de UTI para identificar esse paciente e para saber lidar com essa situação, né? Porque você precisa ter sido bem atendido no tua internação na UTI, com o teu familiar que sofreu um acidente ou que teve algum problema na cirurgia, enfim, para você se sentir acolhido o suficiente para você fazer a doação, né? Então, o esforço da central, ele é em várias frentes, né? Porque a gente precisa da capacitação dos profissionais da UTI, a gente precisa da capacitação das equipes de retirada, a gente precisa da sensibilização da população, e é um trabalho que deu muito certo, porque aumentou bastante o número de transplantes e o número de doações no Paraná. Isso é muito importante, né? E o que pode ser, por exemplo, claro que a gente nunca deseja, né, a morte de ninguém, mas caso ocorra uma morte cerebral por um acidente aí de carro, de moto, o que poderia ser assim aproveitado em um corpo? O que se consegue hoje em transplante? Eu sei, como leiga, né, de córnea, de rim, às vezes de coração, mas aproveita-se tudo, doutora? Então, a gente pode fazer transplante de coração, fígado, rim, pulmão, córnea, válvulas cardíacas, às vezes, se não for possível aproveitar o coração, pele, osso. Então, realmente você consegue melhorar a vida de muita gente, né? E outra coisa que eu queria dizer aqui, que eu acho que também é importante, outro trabalho importante da Central de Transplante foi na agilidade disso, né? Porque se você levar muito tempo, o sofrimento que você causa para essa família é muito grande, né? Então, hoje a Central conseguiu agilizar a liberação do corpo, a retirada dos órgãos, para que aquela família possa ter o seu ente querido mais rápido para fazer todo o seu processo de luto e de despedida, né? O que também eu acho que é bastante importante, porque a gente precisa pensar na família do doador, né? Exatamente, não pode segurar ali, né, aquela pessoa por muitos dias, muitas semanas, gera uma situação de sofrimento muito grande, tem que ser muito ágil, né? E no Hospital Pequeno Príncipe, agora com a pandemia, vocês reduziram alguns tipos de atendimento, mas as cirurgias de alta complexidade, os transplantes renais, por exemplo, estão seguindo, né? Esse ano, o que vocês já conseguiram de resultado, doutora?
Hoje, esse ano nós já fizemos 12 transplantes de rim, né? O hospital retomou o transplante de fígado, então eu aqui não vou saber te dizer o número, mas a gente já teve vários transplantes de fígado, já teve transplante cardíaco também. Então é uma cirurgia que não dá para esperar, né? A gente teve que se organizar em termos de vaga de UTI, e a central se organizou em termos de segurança, de teste para o Covid do doador, avisar em que tipo de UTI que esse paciente estava, né? Para a gente minimizar todos os riscos, mas os transplantes seguiram, estão seguindo, né? E estão seguindo, né? E há, assim, uma troca, doutora, só por curiosidade, desses órgãos para outros estados? Às vezes não tem aqui alguém com uma necessidade, por exemplo, de uma córnea, isso é encaminhado para outro estado. Há essa comunicação no país com os transplantados e os possíveis receptores? Sim, então existe Inicialmente, você vai oferecer o órgão para regional. Então, ele vai para o estado do Paraná, né? Até por uma questão de logística, porque, por exemplo, o rim, ele tem 24 horas para ser implantado, né? Ele fica, depois que ele é retirado do doador, ele vai com uma solução de conservação, ele fica no gelo, né? Então, se a gente demora muito tempo para colocar, a gente perde a qualidade desse órgão. Coração tem um tempo muito menor do que esse, fígado tem um tempo muito menor do que esse, pâncreas também. Então, rim, muitas vezes a gente consegue fazer para outros estados e às vezes ele atrasa um pouco a retirada para poder oferecer para outros estados, né? Então, no final, ele pode transitar entre os estados. Agora, tem essa questão que é um pouco impeditiva do tempo de isquemia, que a gente chama, né? Que é o tempo para você colocar o órgão no receptor. Tem que ser muito rápido, né? E a equipe tem que estar muito afiada, né? É comum aí o pessoal te ligar de madrugada, doutor, ó, chegou um rim aí, temos que fazer o transplante. É assim que funciona, como a gente vê nas Tem séries? várias vezes que é de madrugada, né? Até por uma questão que eu acabei de falar, da própria família, né? Então a gente não vai ficar esperando até o médico dormir bem, porque a gente sabe que tem uma família em sofrimento, né? Então várias vezes é de madrugada, assim. Que bom que hoje deu certo a nossa entrevista aqui, doutora. E me diga uma coisa, acho que é bom ainda a gente reforçar mais uma vez a questão assim de que em alguns casos é possível prevenir, né, doutora, dar alguma orientação aí para a gente tomar algum cuidado com a gente mesmo e com os pequenos que estão sob nossa responsabilidade, como que a gente pode evitar que às vezes uma doença silenciosa, como uma doença renal, né, acabe causando danos graves ao rim, ao sistema aí dessa criança. Eu acho que, assim, para a família, eu acho que a gente pode orientar. Tomar muita água, evitar alimento industrializado, evitar o excesso de sal, medir a pressão dessa criança nas consultas, né? E o exame da função renal, que é a creatinina, é um exame muito simples, então não custa também a gente fazer isso de vez em quando. E o que é importante também é a gente avisar os pediatras, né? Que alguns sinais de alerta. Então, aquela criança que não está crescendo bem, aquela criança que não brinca como as outras, aquela criança que tem anemia, que tem às vezes deformidade do osso, porque a função renal também está associada ao osso, são crianças que precisam fazer um exame do rim. Né? E quando você vai fazer um exame de rotina, vai fazer um hemograma para saber se aquela criança está com anemia, também não custa colocar um exame que possa medir a função renal para a gente conseguir fazer um diagnóstico precoce, conseguir preservar essa função renal o máximo possível e se tiver uma doença renal crônica irreversível, que a gente possa encaminhar para um transplante o quanto antes. Isso é importante também para os adultos, né, doutora? Beber água, Com certeza. evitar os ultraprocessados e manter esse exame de rotina que identifica qualquer distúrbio, disfunção ali do rim, né, doutora? Acho que vale para todo Atividade mundo também. física, né? Atividade física é importante, fazer um exame periódico, medir a pressão, evitar a obesidade, são hábitos simples, né? São medidas simples que podem fazer muita diferença no futuro, né? Muito bacana. Vamos fechar aí com uma mensagem. Aí o próximo dia 27 é Dia Nacional do Doador de Órgãos, né? Fazer um chamado aí para as pessoas, para as famílias ficarem atentas também sobre essa possibilidade, doutora. Claro. Então, o que eu tenho para dizer é fale sobre isso,
né? Que é inclusive a campanha da Central de Transplante. Converse com sua família, explique, diga que você tem interesse de ser um doador de órgãos, para que essa família, se tiver em algum momento que tomar essa decisão, saiba do teu desejo, né? Incentive a doação de órgãos, que isso é muito importante e salva muitas vidas. E a equipe de captação, ela tem um grande respeito, né, por esse ser humano que está fazendo essa doação, pela família, né? As pessoas precisam também ficar muito tranquilas em relação a isso, né, ao respeito ao corpo da pessoa falecida. Com certeza, né? São equipes super capacitadas, vão fazer isso com amor, vão fazer isso com cuidado, né? Elas sabem que ali tinha uma pessoa que foi amada, que tem uma família esperando aquele corpo, né? O quanto antes, e vai fazer isso com muito carinho, com certeza. E vai deixar um legado também para as pessoas que estão nessa espera aí de um transplante. Muito bom, doutora. Foi ótimo conversar com a senhora. Agradeço muito a sua disponibilidade. Sei que a sua agenda aí é super corrida, mas foi muito bom a gente dar esse recado aqui, não só aqui pelas redes sociais do Observatório, mas como pela Rádio Cultura também, que a gente tem um alcance muito grande. O pessoal com certeza aí está ligadinho aí da necessidade de deixar a família, os parentes próximos avisados sobre a doação, né? Esse desejo de doar órgãos ainda em vida, porque a gente nunca sabe, né? O dia, né? Se a gente soubesse o dia do nosso fim, né? Seria muito mais fácil. Um dia antes a gente já avisava todo mundo. Mas como a gente não sabe, é bom sempre estar tocando nesse assunto. Doutora, muito obrigada e um ótimo trabalho.